Parece que o tão conhecido ativista Mamadou Ba vai ser processado e pode ser condenado a pagar 4 milhões de euros por causa de determinadas coisas que escreveu nas redes sociais sobre guardas prisionais e, portanto, fazendo alegações até dramáticas que podem envolver algum grau de difamação consoante a forma como são interpretadas as acusações. Como sabem, eu sou defensor de uma liberdade de expressão praticamente absoluta, mas Mamadou Ba o que escreveu aqui, primeiro, é um ataque ridículo aos guardas prisionais e, em segundo lugar, são alegações que podem ser consideradas difamação e que são difamações graves. Não estamos a falar de brincadeira nenhuma. E, portanto, vamos ver esta brincadeira de Mamadou Ba, ver que declarações são estas e fazer também nós uns breves comentários. Ora, como eu dizia, guardas prisionais processam Mamadou Ba e pedem 4 milhões de euros de indemnização. Em causa está uma publicação do ativista antirracismo, que é, aliás, exatamente o oposto, ele não é nada antirracista, muito pelo contrário, nas redes sociais sobre o alegado suicídio de um recluso na cadeia do Linhó. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional entregou esta segunda-feira o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa uma queixa contra o ativista antirracismo Mamadou Ba, que a 22 de maio revelou ter dificuldades em acreditar nos suicídios de pessoas negras nas prisões. Portanto, aparentemente Mamadou Ba acredita que só as pessoas brancas é que se suicidam nas prisões, os negros não se suicidam nas prisões. Mamadou Ba é uma figura ridícula e repugnante e os comentários dele são sempre a mesma coisa. O post de Mamadou Ba no Instagram surge em reação à notícia do alegado suicídio de um recluso na cadeira do Linhó, um jovem de 25 anos que foi encontrado pelos guardas prisionais enforcado na cela no dia 21 de maio. Tenho sempre muitas dúvidas, ou dificuldades, digo, em acreditar em mortes naturais e muito menos em suicídios de pessoas negras nas prisões. A minha convicção é que a probabilidade de serem mortas pela violência dos guardas prisionais é mais alta do que qualquer outra possibilidade de morte natural ou de suicídio. É conhecida a história de linchamentos, torturas e assassinatos de pessoas negras na indústria carcerária a nível global, escreveu o luso-senegalês. Este senhor vem a público, que é uma figura ridícula, e diz: não, este senhor não se suicidou. Este senhor, com toda a probabilidade, mesmo sem eu ter provas daquilo que estou a dizer, não foi ele que se suicidou, foi morto por guardas prisionais. Essa é a insinuação que está aqui de forma implícita e diria mesmo até de forma explícita. Portanto, Mamadou Ba, se calhar, vergonha na cara era o que lhe fazia falta. Indignados com a generalização, os guardas prisionais avançaram com um processo contra o ativista e pedem 4 milhões de euros, 1.000 euros por cada guarda prisional. Que é uma coisa que eu também quero dizer, diga-se de passagem. Mamadou Ba favorece muito este tipo de generalizações, mas se por alguma razão as generalizações fossem feitas na direção oposta, Mamadou Ba estava aqui em prantos inacreditáveis, a fazer gritos, a chorar nas redes sociais, a dizer que era uma vítima, como é habitual, ele é sempre uma vítima. Ninguém pode fazer generalizações, menos o Mamadou Ba. São as generalizações do bem e as generalizações do mal, como conseguem perceber, é aquela dicotomia que geralmente temos com esta esquerda progressista. Sendo realistas, não estamos a contar com uma indemnização de 4 milhões de euros. A nossa intenção é que ele seja obrigado a redimir-se, seja condenado pelo que escreveu e que peça desculpa para que perceba que não pode dizer tudo o que quer, diz à CNN Portugal Frederico Moraes, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Quanto ao valor que eventualmente receberem, os guardas prisionais garantem que vão entregar às alas pediátricas dos IPOs de Lisboa e do Porto. Portanto, a causa ainda por cima é boa, é retirar dinheiro a uma figura completamente ridícula como é Mamadou Ba e entregar esse dinheiro a quem precisa dele. Não é Mamadou Ba que tem andado encostado aos dinheiros públicos e que nunca fez nada na vida, é uma figura completamente ridícula e que não merece qualquer tipo de credibilidade. Portanto, da minha parte, fico satisfeito que finalmente alguém tenha avançado contra Mamadou Ba, que aparentemente este senhor manda neste país. Ele age como se tivesse uma autoridade sobre este país inacreditável. Mamadou Ba não tem qualquer tipo de gosto por este país. Mamadou Ba vive apoiado, ou pelo menos durante muito tempo viveu, agora não sei, vive apoiado de dinheiros públicos e a sua subsistência foi a sua atividade ativista, passa a redundância, que nunca rendeu nada a ninguém em Portugal. Mamadou Ba nunca teve uma ação que rendesse alguma coisa a alguém. Mamadou Ba nunca contribuiu para que melhorasse a vida de ninguém, além de fazer estes posts ridículos, porque há pessoas a quem são permitidas as generalizações e há
outras pessoas a quem não são permitidas essas mesmas generalizações. Mais uma vez digo, se a generalização fosse feita na direção oposta, o que seria de Mamadou Ba? Se por alguma razão alguém, seja de que tipo de generalização fizesse uma generalização sobre negros, Mamadou Ba estava aqui a fazer todo um discurso inacreditável, estava em prantos nas redes sociais, estava a atacar toda a gente e já estava a processar pessoas. Quando é Mamadou Ba fazer generalizações sobre as forças de segurança, sobre guardas prisionais, etc., aí já se pode, porque mais uma vez digo, são as generalizações do bem. Foi uma figura que ficou marcada na memória dos portugueses pelas piores razões, por declarações desde bosta da bófia até ter que se matar o homem branco. Ele diz que isto é no sentido figurativo e que não é propriamente algo que ele queira dizer desta forma, mas que é uma realidade quase espiritual, vamos dizer assim, em que tem que se matar o homem branco. E portanto, ele pode dizer isto, pode dizer absolutamente tudo o que lhe dá na real gana. Se fosse alguém a fazer uma generalização oposta, estava tudo estragado. E portanto, basicamente era isto. Parece-me bastante bem que processem Mamadou Ba. Não há qualquer tipo de sentido neste tipo de generalizações, ainda para mais para uma figura que se diz ativista e que ainda para mais se apresenta com uma superioridade moral para com as outras pessoas, porque este senhor é a figura certa que defende os mais fracos, etc. Mas as pessoas que sacrificam a sua vida diariamente na sua profissão, como são as forças de segurança para proteger o povo português, essas aí merecem condenação por parte do Mamadou Ba, mas ao contrário de Mamadou Ba, estas pessoas estão mesmo a trabalhar e não vivem de dinheiros do Estado porque não faz absolutamente nada da vida e nunca fez nada da vida. E portanto, era isto, meus caros, no fundo que eu tinha para partilhar. Vamos ver o que vai dar este processo. Eu acho que estas palavras proferidas por Mamadou Ba nas redes sociais são bastante claras e diria que isto entra no campo difamatório, porque Mamadou Ba não tem qualquer prova do que está a dizer. Eu não sei, sinceramente, se já foi feita a autópsia ao recluso de 25 anos encontrado na cadeia do Linhó, mas o que é facto é que Mamadou Ba adiantou-se dizendo que isto é culpa dos guardas prisionais, não é culpa de mais ninguém, e portanto Mamadou Ba já tirou as suas conclusões. Provavelmente Mamadou Ba até já fez a autópsia. E portanto, é um bocadinho isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero apenas agradecer-vos imenso por estarem desse lado. Gostava de vos dar conhecimento também de uma petição que me pediram para divulgar e que eu também já assinei e tenho todo o gosto em divulgar, uma petição do reagrupamento familiar contra esse reagrupamento familiar, porque, como sabem, foi anunciado depois das eleições pelo ministro Leitão Amaro que o reagrupamento familiar vai ser uma realidade, que já tem luz verde para 500 mil imigrantes, pelo menos, e portanto esses 500 mil imigrantes, se trouxerem apenas um familiar cada um, vocês conseguem todos fazer contas e perceber o impacto dessa mesma medida. E portanto, fica a petição na descrição para poderem assinar. Deixo também no primeiro comentário, assinem, vamos levar isto à Assembleia da República, se possível, para que se discuta o revogar do reagrupamento familiar. Era isto que eu tinha para partilhar. Peço-vos só que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.